Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, vamos aí para a nossa segunda parte aqui, ah, na parte de falar de outras variáveis básicas em Python, tá? Bem, aqui a gente vai trabalhar com listas, tá? Listas é um tipo de estrutura de dados muito utilizado em Python, tá? Porque na lista você vai ter uma coleção de elementos, tá? E eles vão ter, cada um deles, uma posição nessa lista. Então você pode acessar essas posições nessa lista de forma bem tranquila, tá? Além disso, todos os elementos aí dessa lista podem ser modificados. Então você pode ir lá na posição dele, no índice dele e encontrar, tá? E além disso, esses itens podem ser quaisquer, tá? De qualquer outra estrutura de dados e podem ser também duplicados, tá? Bem, como que a gente faz então a construção, a cópia e a destruição desses caras? Bem, a gente utiliza aqui o construtor list, né? Ou então a gente pode criar utilizando colchetes, tá? Além disso, né, depois a gente vai ver aqui a questão de como fazer cópia, né, como deletar isso daí, ou destruir essa lista e até ver comprimento aí utilizando a função len, tá? Bem, então vamos para o nosso primeiro código aqui, né? A gente tem aqui animais, né? É uma lista. Como que eu sei que é lista, né? Porque eu estou atribuindo a essa variável animais, né? Essa lista de animais aqui entre colchetes, né? Então a gente tem primeiro cachorro, depois gato, vaca, galinha e porco, né? É uma lista aqui de strings, né? De textos aqui, tá? Então essa é uma das formas da gente criar uma lista, tá? Uma segunda forma é a gente usar o construtor list, né? E aí dentro dessa list você pode colocar aqui uma outra estrutura de dados, por exemplo, uma coleção de dados, tipo essa, né, que está no formato de tupla, tá? E aqui eu estou colocando aqui 6 números aqui, tá? Eles são dígitos aí do número pi, tá? Então dá para você criar. Você pode criar também uma lista a partir de um range, por exemplo, foi o que a gente viu no vídeo passado. Então eu vou printar todos eles aqui, né? Vou imprimi-los. Então a primeira lista, animais, a gente tem exatamente isso. Eu coloquei para analisar o tipo dela, né? Então a gente tem que isso daqui é da classe lista. E quantos elementos eu tenho nessa lista? Então eu tenho 5 elementos. Já a lista NumPy, né? Ela tem exatamente esses 6 dígitos, conforme mostra aqui, e ela é da classe lista. E, né, a lista de range 6 aí, ela vai de 0 até 5, né, ela é da classe lista, eu tenho 6 elementos aí. Certo? Bem, uma lista não precisa ter todos os dados do mesmo tipo, tá? Então, eu posso ter string misturado com um número inteiro, com um número booleano, com um complexo, com um float, né, o número real aí. Então a gente pode ter esses caras misturados na mesma lista sem problema, tá? Também é possível criar listas vazias, né? Utilizando aí o construtor list ou, né, abrindo e fechando colchetes sem nenhum elemento lá dentro, né? Então é possível aí criar essas listas vazias. Bem, perceba que a quantidade de elementos de uma lista vazia é exatamente 0. Tá? Bem, para a gente fazer cópia de listas, aqui tem uma maneira que é errada, né? E 2 maneiras que são corretas, tá? Então, só para você fazer essa comparação. Aqui eu criei uma lista de carros, né? Essa lista de carros tem as marcas Ford, Honda e Fiat. E aí imagina que eu quero criar uma cópia dessa lista, né? Uma cópia independente que eu posso trabalhar com ela sem problemas. E aí, se você simplesmente falar, olha, automobile igual a carros, né? Então eu estou atribuindo aqui carros a automobile. Essa daqui é uma forma errada de fazer essa cópia. Por quê? Porque aqui eles vão indicar a mesma lista, tá? Então eles vão ser a mesma lista e tudo que você modificar em um vai estar modificando no outro também, tá? Então ela é como se fosse uma
um outro nome para a mesma lista. Então, por isso que aqui não acontece a cópia dessa lista. Agora, quando você usa o comando copy, no caso da linha 4 aqui, onde cars é igual a carros.copy, isso é a maneira correta de fazer, então você vai ter aí duas listas aí, ou coaches igual a, usando o construtor, né? List de carros, você também vai criar uma cópia da lista de carros, tá? E aqui eu faço um teste bem simples. Eu criei então essas 4 listas, né? Sendo que automobile aqui é exatamente igual à lista de carros. Então olha o que acontece. Inicialmente, né? A gente tem aqui todas as listas iguais, mas quando eu pego carros e uso a função clear, que apaga todos os elementos ali daquela lista, eu acabo também apagando as do automobile, né? Então, na verdade, aqui, tanto carros quanto automobile apontam para a mesma lista e, por isso, qualquer modificação em um deles vai zerar os dois ao mesmo tempo aqui. Tá? Perceba que cars e coaches, como foram feitas cópias corretas, eles se mantiveram depois da alteração que foi feita aí. Tá? Bem, o que mais que dá para ser feito? Também pode-se destruir uma lista. Tá? Essa destruição de listas aqui, ele é feito de forma bem simples. Você vai deletar aqui a variável carros. Tá? E aqui eu quero que vocês percebam uma coisa. Lembrando que na barra lateral esquerda a gente tem o nosso índice, a gente pode localizar e substituir, e a gente tem aqui uma parte de variáveis. Eu tenho então as variáveis que já foram usadas, eu tenho a variável carros aqui, que foi zerada, né, que eu apaguei todos os elementos dele no comando anterior. Aqui o que vai acontecer? Eu vou gerar novamente essa lista de carros, tá? Ele vai imprimir a lista de carros e depois eu vou usar o comando del carros. Bem, o que vai acontecer é que carros aqui carros vai ser impresso, ele vai gerar novamente carros e eu vou imprimir esse cara conforme foi impresso aqui e depois, a partir do momento que eu deletei, essa variável nem vai sequer existir na minha lista de variáveis aqui, tá? Então, quando eu faço isso, esse comando delete, eu realmente estou deletando aquela variável e tirando ela da minha memória, certo? Tanto que eu tenho um erro aqui quando eu quero imprimir carros. Por quê? Porque ele não está definido, porque ele foi deletado. Tá certo? Bem, o que mais que dá para se fazer com listas, tá? A gente pode acessar vários dos elementos da lista. Eu posso acessá-los diretamente utilizando índices, tá? Então, por exemplo, fazendo aqui uma lista de carros, né? Ford, Volkswagen, Fiat e Chevrolet. Eu posso acessar diretamente cada uma dessas posições, tá? Lembrando que o índice aqui começa no 0. Então, o índice 0 vai indicar o primeiro elemento, o índice 1 vai indicar o segundo elemento, o índice 2 vai indicar o terceiro elemento e assim sucessivamente, tá? Então, aqui, quando eu uso os índices, eu tenho carros 0, é o primeiro elemento da lista de carros, que é exatamente Ford, exatamente o que eu imprimi aqui embaixo. Carros 1 é o segundo elemento da minha lista, Volkswagen, que está impresso aqui também. Pulei carros 2, então não vai imprimir Fiat, mas carros 3 ele vai imprimir Chevrolet, ok? Professor, se você mandasse imprimir carros 4, né? Ou seja, um índice fora aí da minha lista, você vai ter exatamente esse erro, né? Um índice dessa lista fora do tamanho dessa lista, né? Então, fora dos limites dessa lista. Então, acaba que você pode, então, parte boa, você pode acessar qualquer elemento de forma direta, tá? Além disso, a gente pode fazer isso também de trás para frente, tá? Então, eu posso fazer, utilizando o -1, eu vou estar acessando o último índice. -2, eu vou estar acessando o penúltimo índice. -4, eu vou estar acessando um índice antes do antepenúltimo, né? Então, eu tenho aqui, o último é Chevrolet, então ele vai imprimir Chevrolet. O penúltimo é Fiat, ele vai imprimir Fiat. E -4,
eu vou lá, Chevrolet -1, Fiat -2, Volkswagen -3, Ford -4. Esse cara aqui está impresso, tá? Bem, além disso, esses índices eles podem ser acessados utilizando, não você acessando apenas um item, mas você pode acessar vários itens ao mesmo tempo, que é conhecido como sublista, né? Então, imagina que eu tenho uma lista, eu quero gerar uma sublista com determinados índices, né? Então, a gente consegue fazer isso utilizando uma técnica que é chamada de slicing, tá? E aí, aqui a gente tem algo muito parecido com o que a gente viu no range. Eu posso pegar de uma lista, né, um índice inicial, um índice final e um certo passo, né? Então, aqui eu posso pegar índices alternados, né, índice sim, índice não, por exemplo. Posso pegar os 2 últimos índices, os 3 primeiros índices, enfim. Com esse slicing, eu posso montar uma sublista a partir de uma lista, tá? E aí, isso tudo, claro, usando os índices aqui. Bem, tem valores padrão, por exemplo, o início 0 é um padrão, o fim, bem, é o tamanho do vetor, né? E o passo é exatamente de quanto em quanto eu vou do início para o fim, tá? Bem, o que dá para se fazer então? Então, eu posso pegar aqui, pegando um exemplo dessa lista, carros, carros, né, cujos elementos são Ford, Volkswagen, Fiat e Chevrolet. O que dá para fazer, por exemplo, é pegar do elemento 1 até antes do índice 3, tá? Então, lembra sempre disso. O início está contido na nossa resolução e o fim não está contido aí no nosso problema, tá? Então, eu vou sempre analisar antes dele. Então, carros 1, 3, eu vou de 1 até antes de 3, então eu vou do índice 1 ao índice 2. Quem é o índice 1? Volkswagen. Quem é carros índice 2? Fiat, né? Então, por isso ele vai imprimir aqui Volkswagen e Fiat, tá? Se eu realmente sair do começo, né, 042 aqui, eu estou pegando o índice 0, Volkswagen, né? Depois perdão, né? Do 0 até o 4, de 2 em 2. Eu estou pegando, então, Ford, né, que é o primeiro, 0, vou até Fiat, que é o elemento 2, e depois iria até o 4, mas o 4 finaliza a lista, né? Então, eu tenho apenas os dois aqui, Ford e Fiat, tá? O que mais que dá para se fazer? Eu posso pegar carros, por exemplo, de 2 para frente, né? Então, você vai simplesmente colocar 2 pontos e para frente. Então, eu tenho, a partir do 2, eu tenho Fiat e Chevrolet, né? Depois, eu tenho carros com sem início, né? O início padrão é 0, indo até 2. Então, eu vou ter exatamente Ford e Fiat, né? Perdão. Ford e Volkswagen, que são os 2 primeiros termos aqui. Depois eu tenho nenhum elemento aqui de início, nenhum elemento de fim, mas eu tenho 2. Por padrão, ele vai percorrer toda a lista de 2 em 2, né? Então, eu vou acabar tendo aqui Ford e Fiat. Bem, se eu colocar um passo de -1, ele vai saber que aquela lista é invertida, e aí ele vai começar do fim e ir para o início de -1 e -1. Então, ele vai basicamente inverter a ordem daquela lista. O que mais? Bem, eu posso fazer também uma lista invertida, só que pensando a partir de qual índice eu vou e o que eu vou fazer, né? Então, indo do índice 2 até antes do índice 1, de forma invertida, eu vou ter apenas Fiat, né? Só que, bem, se eu for do índice 2 para o índice 1 e não definir um passo negativo, o que vai acontecer é que o 2 ele já ultrapassa 1, então essa lista aqui vai ser uma lista vazia, tá? Bem, eu posso fazer todos esses testes com alguns cursos aqui, alguns cursos. Então, eu tenho civil, ambiental, química, agronomia, elétrica, computação e matemática, né? Fazendo aqui
esse cálculo aqui, eu acabo de printar todos esses cursos, tenho 7 cursos aqui. E aí eu posso gerar slicing para todos esses cursos, né? Então eu tenho aí acesso, né, ao curso de 0, iniciando em 0 e indo até o final de 2 em 2. Eu posso pegar o curso iniciando em 1 e indo de 2 em 2. Perceba que quando eu começo em 0 e vou de 2 em 2, eu começo em civil, depois de 2 em 2, né? Então eu pulo ambiental, vou até química, pulo agronomia, vou até elétrica, pulo elétrica, vou até matemática, tá? Se eu começo em 1, que é o elemento da frente, ambiental, eu pulando de 2 em 2, eu já vou pegar aqueles excluídos do primeiro processo. Então eu tenho ambiental, pulo química, vou em agronomia, pulo elétrica, vou em computação. Tá? Eu também posso fazer essa lista voltando, né? Então eu tenho o último, depois o antepenúltimo, quando eu volto de 2 em 2. Então eu tenho matemática, elétrica, química e civil. Tá? E aí, enfim, posso fazer os mesmos slices bem parecido com o que a gente viu na aula passada, tá? Bem, o que mais que dá para fazer? Acho que o vídeo já está bem longo, eu vou cortar isso em mais uma parte, tá? Vou interromper aqui e eu continuo no próximo vídeo. Até mais!